Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para escolher os meus fones de ouvido, olhando um pouco para o gráfico de respostas de frequência desses fones que eu vou estar escolhendo, tá? Basicamente eu vou fazer assim, eu vou mostrar para vocês o site que eu utilizo para fazer essas análises, que lá eu posso colocar e fazer comparações entre os fones, e também como que eu consigo analisar o que eu vou querer ouvir no caso, digamos, de cada fone, como que eu analiso se eu quero aquele fone ou não, beleza? O site que eu uso então é esse Clinical, eu vou depois deixar os links depois na descrição do vídeo. Mas esse é um site muito legal que ele tem desde a parte de ranking dos fones de ouvido, você pode ter tanto ranking de in-ears quanto parte de ranking de headphones. E também você tem a parte de gravações aqui no caso de comparações gráficas. E tem a parte grátis, então você pode utilizar ele na parte grátis dele, beleza? Então aqui você pode escolher, aqui ele explica como que ele faz toda a parte de análise dele, e aqui na parte de baixo tem a parte gráfica e como que você pode escolher os fones. Eles têm um catálogo de fones aqui muito grande, então você pode escolher vários fones aqui. Eu vou fazer agora a análise dos fones que eu estou comprando, e comparando tanto o Team T2, que é um fone bem conhecido aí, e o fone que eu acabei de comprar, que estou esperando chegar ainda, que é o QA Vesper, tá? Então vamos lá e vamos começar a mostrar para vocês também um pouco na tela. Eu vou compartilhando também um pouco da tela com vocês. Desse fone, o que acontece? Nesse gráfico então que a gente tem aqui, eu tenho ele separado pelos subgraves, que é aquela parte mais pesada ali no caso, que dá aquele punch ali mesmo na música, os médios graves e os graves aqui, que ficam mais nessa região, ou a parte dos médios, o upper médios aqui, que são o médios e a parte dos agudos, e aqui a parte dos agudos com a parte de air aqui, que ele fala que é um pouco mais no final dos agudos já. Nesse caso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando e comparando aqui ele baseado na curva Harman, mas eu vou começar ele utilizando na parte neutra aqui como se fosse. Então assim, tudo que tiver acima disso daqui, ele vai ter um pouco mais de grave. Então sempre quando eu falo assim, o grave está mais, esse fone tem um grave mais para frente, quer dizer que a parte grave dele vai estar aqui nessa parte de cima. Ou olhar, ele tem um grave mais recuado, ele vai estar aqui na parte de baixo. Então aqui, como a gente pode ver, eu estou comparando o Team T2, que é essa parte verde, essa linha verde daqui, com o Vesper, que é a linha azul. O Team T2 quer dizer que ele tem um grave um pouco mais recuado, dá pra gente ver até pelo próprio gráfico aqui. E depois ele começa a subir aqui no final da parte grave mesmo, entrando nos médios, com ele já um pouco bem mais para frente. Aí ele vai fazer essa curva daqui e vai começar a entrar aqui em cima na parte dos agudos. Então ele não vai ter picos muito grandes aqui na parte dos agudos. Isso ajuda que você consiga passar mais tempo com esse fone, que ele não vai te incomodar muito ali. E aqui no finalzinho dos agudos ele já cai, porque também a gente começa a perder um pouco aqui de detalhes, na verdade. Tá, então assim, sempre quando eu estiver nessa parte do air aqui, quando mais alto ele tiver, mais detalhes a gente vai ter na música. Então eu olho muito nisso daqui também para saber se o fone é detalhado ou não. Tá? Basicamente, uma coisa bem clara pra gente começar já isso daqui. Nunca um gráfico vai falar se um fone é bom ou se o fone é ruim. Tá? Isso tenho muito claro na mente de vocês isso. Então o gráfico só serve para eu saber se esse fone, no caso, ele vai ter mais graves ou menos graves, como que vai ser os médios dele e como que vai ser os agudos. Só. Tá? Então depois eu vou comparar com alguns fones que a gente sabe que tem, por exemplo, parte mais de agudos, que são os Birdnomics ali, só para a gente ter uma ideia. Mas assim, em hipótese alguma você pode comparar isso daqui como sendo tipo os fones bons só porque eles têm uma forma gráfica aqui X. Então é impossível a gente conseguir definir dessa forma, tá? Então beleza, eu vou fazer aqui uma comparação agora olhando para a curva Harman. Essa curva Harman seria esse pontilhado que a gente tem aqui cinza, bem claro, tá? A curva Harman, basicamente, o que ela é? Ela é uma pesquisa que essa empresa faz, essa empresa chamada Harman, com várias pessoas, no caso, vários ouvintes de música, e eles falam assim, qual que é a sua preferência musical, qual o tipo de fone que você tem e que você gosta. E na média ali, no caso dessa pesquisa que ela faz, ela traça uma curva de como que as pessoas mais gostariam de um fone. Então, para eles, a curva Harman aqui, no caso, é tipo, como se fosse o mercado ideal de fones de ouvidos. Então, se você tem o seu fone, você como fabricante, eu vou fabricar um fone e eu tenho em cima dessa linha aqui, existe uma possibilidade que o mercado em si ele acabe gostando mais do seu fone por causa disso, tá? É bem conceitual isso assim, mas é uma base que eles têm, principalmente o pessoal que constrói fone mesmo, os engenheiros em si,
para decidir como que eles vão construir esse fone, tá? Então essa é a principal forma de que eu analiso um fone, se eu vou comprar ele ou não, baseado naquilo que eu quero ouvir naquele momento. Então, por exemplo, a maior parte dos fones que eu tenho hoje aqui, sempre eles são abaixo aqui, eu comparo sempre com essa parte neutra, né, não tanto com a parte Harman, mas eu sei que eles sempre ficam abaixo, começando com os graves sempre aqui para baixo. Eu falei assim, cara, dessa vez eu quero um fone diferente, eu quero um fone que ele tenha mais graves e que ele mostre isso aqui no gráfico. Então eu procurei, no caso, os fones que tinham essa parte gráfica na parte de cima dessa linha pontilhada aqui. Então eu sei que ele vai ter mais graves do que o normal, tá? Esse azul aqui, que é o Vesper, a gente pode ver que ele tem mais graves aqui, e quando a gente fala que o fone é em V, que esse fone é bem em V, ele desce na parte dos médios, os médios chegam a ficar até a parte de baixo aqui, dessa parte que é considerada neutra, e depois ele sobe de novo, e ele vai passando aqui para cima, na parte aguda. Então ele forma esse V aqui como se fosse. Tá? E isso fala que a gente pode falar que esse fone é em V. E já o Team T2, que é essa linha verde, dá pra gente ver que ele é mais, não que ele seja linear, né, mas ele não começa na parte grave, desce e depois volta para a parte dos agudos. Mas sim, ele entra aqui numa tendência meio que como se fosse uma reta aqui. Entende? Ele não entra com grave muito alto e com a parte dos agudos muito altos. Pessoal, aqui então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação de dois fones que são muito caros, extremamente caros mesmo, mas que eles estão considerados aqui, tanto dentro do próprio site da Clinical, como que ele é superior até a linha dos A+, aqui. Então são os fones mais top. Esse 64 Audio, por exemplo, ele custa $2.000, só para vocês terem uma ideia. E o Odin, que eu estou comparando com eles, que é dessa empresa Empire Ears aqui, ele custa $3.400, ele é muito caro. Então assim, não dá pra gente comparar, por exemplo, que esses fones aqui, o mais caro um dos fones mais caros que eu já vi, que é esse de $3.400. Essa linha vermelha dele aqui. Então dá pra gente ver que ele tem grave, sim, só que ele desce abaixo da neutralidade aqui na parte dos médios, ele tem médios recuados, depois ele sobe para cima na parte entrando nos agudos aqui, e ele tem esse formato. E o outro, que é considerado um dos melhores fones ali pelo próprio Clinical aqui, pelo site deles, dá pra ver que ele já tem um formato um pouco diferente, mas ele segue essa linha aqui. Se a gente até comparar com o Harman aqui, você vê que os dois eles tendem a seguir essa linha Harman aqui no sentido de qualidade de fone e tudo mais. Então dá pra gente ver que assim, não tem como a gente comparar em hipótese alguma que um fone é ruim ou que um fone é bom, unicamente olhando para a parte gráfica dele. Tá? Então o que a gente faz com essa parte de gráficos? Único e exclusivamente para saber se ele tem mais graves, se ele tem mais agudos e como que são os médios dele. Então é assim, nesse formato, que hoje eu analiso meus fones para saber se eu vou comprar ele ou não, pensando em se ele vai ter muito grave aquele fone que eu vou estar comprando ou não. Mas eu não consigo saber por aqui se isso vai ser um fone bom, se ele não vai ser um fone bom, porque não tem como saber. É impossível saber olhando única e exclusivamente para o gráfico. Beleza, pessoal? Pessoal, é o que eu continho então para hoje. Hoje é só uma ideia ali para vocês conseguirem fazer uma análise legal de fones quando vocês quiserem comprar um fone para vocês. E eu acho que é interessante você olhar ali, porque assim, por exemplo, se eu sei que eu gosto muito de graves, cara, eu vou comprar um fone olhando, sabendo que essa parte inicial aqui do gráfico ela vai ter que estar para cima da linha de neutralidade, porque senão ele vai ser um grave recuado. Então, se eu já sei isso, eu já consigo comprar fones e já saber a qualidade deles, aquilo que eu espero, comparando de repente com outros fones aqui de mercado também. Tá? Essa base aqui no caso da Clinical tem muito fone, são vários fones, tanto a parte de in-ears quanto na parte de headphones mesmo em si, de over-ears. Então, cara, eu acho que é muito legal a gente pegar, entrar ali, fazer umas comparações, olhar o que o mercado tem hoje ali, e até na parte de ranking deles ali, você também saber quais são os fones e aonde que eles estão. Em que momento, em que lugar ali, no caso de uma classificação de um site tão conceituado como esse, como que eles enxergam aquele fone em relação ao mercado mesmo. É isso, pessoal. Então, se vocês gostarem, deixa um like pra gente. E se vocês quiserem ver mais vídeos desses, segue o canal que a gente vai estar postando semanalmente. Valeu e até a próxima.